Olá, meus irmãos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos uma palavra a qual Paulo liberou para os romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento, aí embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? O título desse vídeo com certeza nos remete a um versículo bíblico muito famoso. Na verdade, não apenas famoso, mas que gostamos de ouvir e dizer. Então não seja por isso. Vamos junto acompanhar a leitura bíblica. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Realmente é uma bela palavra motivadora e encorajadora. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, usado por Deus, estava corretíssimo quando escreveu esse texto. Porém, ao contrário do que muitos pensam, esse texto está relacionado ao comprometimento e amor do que pensam e conquistam. Amor e comprometimento. Sim, amor e comprometimento, meus irmãos. Devemos ler o texto corretamente. Estamos acostumados a ler as coisas priorizando aquilo que nos convém. E desta forma, acabamos não percebendo ou esquecendo detalhes que fazem com que aquilo que nos convém funcione de fato. Esse versículo é um exemplo perfeito sobre o que estamos falando. E enfatizando nesse vídeo, destacamos e escrevemos verdadeiros outdoors, queridos. É exatamente isso. Sobre tudo aquilo que nos convém. Todas as coisas cooperam para o bem. Citamos com letras bem discreta e voz bem baixa o destaque que vou falar, que amam a Deus e não para por aí. Lá nas notas do rodapé, lembramos ou não daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas nem lembram dessas últimas partes do versículo. Primeiramente, devemos ler o texto para não fazermos pretexto. Para entendermos perfeitamente o capítulo 8 de Romanos, temos que ler o capítulo 7 e aprendermos um pouco sobre a luta da carne com o espírito no nosso estilo de vida, meus irmãos. E sobre essa questão, Paulo chega a uma conclusão, enfatiza de que não é fácil ser chamado. Olha o que ele está enfatizando. Segundo o propósito de Deus. Porque a natureza humana inclina para o mal. Mas no versículo 3, o capítulo 8, ele nos lembra que nós temos uma chance. Porque Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, tá? Pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o que Paulo falou. Difícil de entender? Vou explicar então a ideia original. Era que nós guardássemos os mandamentos de Deus. Mas não foi o que aconteceu. E todos pecaram. Sendo assim, não conseguiram guardar esses mandamentos. Mas Deus põe em ação um plano concebido na eternidade, para que pudéssemos ser salvos, meus irmãos. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano, ilimitado como o nosso, não um diferente. E destruiu o controle, ou seja, do pecado sobre nós. Olha o que Jesus fez. Entregando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Essa é a nossa chance. Sendo assim, agora existe a possibilidade de vivermos segundo o Espírito.
E aquele que são guiados pelo Espírito são feitos filhos de Deus. E quando somos filhos de Deus, o que acontece? Bem, quando somos filhos de Deus, somos logo herdeiro dele também. Sim, herdeiro de Deus. E co-herdeiro de Cristo. Incrível, não? Mas não podemos nos esquecer da continuação do versículo que diz que é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Como assim? Herdeiro de Deus não é só herdar as vantagens? Deixa eu pensar. Parece que não. Mas Paulo logo já consola novamente. É só ler o versículo 18, meus irmãos. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está um pouco confuso com tudo isso? Vou resumir em uma única frase para você. Acabe com a lógica dos teus pensamentos e aceita os conceitos de Deus. Descubra, na prática, hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Descubra isso na prática. Amar a Deus e ser chamado segundo o seu propósito, veja bem, sei que agora parece um pouco mais difícil. E realmente ser alguém que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, mas o Espírito nos dá uma baita ajuda, mas nas nossas fraquezas. Porque quando não sabemos nem o que dizer, quando nossa dor parece nos sufocar, então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus morreu por nós, querido, quando nem sequer poderíamos imaginar em sermos salvos, nos dando direito que não merecíamos. Isso parece um pouco difícil para você? Parece difícil de entender como nós, ou nosso, somos limitados, o nosso raciocínio, o raciocínio humano é limitado, mas devemos nos lembrar que o Cordeiro já foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 ao 20. E temos um eleito nele. Efésios 1, 4. Mateus 25, 34. Predestinados soberanamente. E ao nós escolher. Ele nos chamou para ir a ele. Quando fomos, ele nos declarou sem culpa, querido, nos dando direito de ficarmos com ele. Oh, glória! Paulo com certeza ficou extasiado com essa revelação, porque no próximo versículo ele nos pergunta o que poderíamos dizer diante as coisas tão magníficas e chegar a uma conclusão: se Deus é por nós, o que é que pode estar contra nós? Ele não para por aí. Ele ainda nos lembra que ninguém pode acusar, sim, acusar-se a nós, que nós estamos no plano de Deus, e que nada poderia tirar de nós esse amor, nem mesmo a morte, a vida e os anjos, as forças do inferno, ou o dia, ou a escuridão, a altura ou a profundidade. Nada pode separar esse amor. Sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que não é fácil
somos perseguidos, às vezes humilhados, às vezes com aflições, hora ou outra bate em nossa porta, mas isso não significa que Deus nos abandonou, significa que estamos segundo o seu propósito, meus irmãos. Como assim? Deus não quer de nós, ou seja, a perfeição. Ele quer que o nosso comprometimento, a ponto de sermos como ovelhas prontas para serem abatidas. Porque mesmo Cristo estando dentro de nós, os nossos corpos morrerão por causa do pecado, mas o nosso espírito viverá para sempre, pois Deus nos perdoou. E isso nos garante uma vitória esmagadora por meio de Jesus, que nos amou a ponto de morrer por nós, meus irmãos, fazendo assim com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse é o poder que há quando nós se entregamos para Cristo. Se entregue para Cristo, seus pecados serão perdoados, tudo há de cooperar, você estará dentro do propósito, dentro da visão, porque aquele que ama a Deus está dentro do propósito dele.